Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Bem, agora nós vamos falar sobre a volta às aulas. Algumas crianças já voltaram, outras voltam aí nos próximos dias. E esse ano todo mundo chega com novidade nas escolas brasileiras, tanto as públicas quanto as privadas. A proibição do uso de celular dentro das escolas, inclusive na hora do intervalo. Quais será que são os benefícios dessa lei para os estudantes, hein? Quem vai falar sobre isso é o Ednilton Santa Rosa, psicólogo aqui com a gente. Obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Ednilton, a gente tem muito bate-papo, né, sobre esse tema. É polêmico, mas eu acredito que a maioria das pessoas vê aí essa necessidade realmente, né? Vê que é uma lei que vai trazer benefícios aos estudantes. Mas só para a gente entender um pouquinho melhor do assunto, a gente tem uma reportagem que traz os detalhes da lei. Então a gente vai ver essa reportagem agora. Ela é do Joenison Santos, do Rio de Janeiro. O início do ano letivo traz uma mudança significativa para as escolas de todo o Brasil. A proibição do uso de celulares em sala de aula, intervalos e atividades extracurriculares. A medida sancionada pelo presidente Lula é válida para todas as etapas da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A decisão foi amplamente apoiada no Congresso, com base em estudos que apontam o impacto negativo do uso excessivo de celulares no desempenho acadêmico e no desenvolvimento socioemocional dos alunos. Dados indicam que 80% dos estudantes brasileiros relatam distrações causadas pelo uso de dispositivo durante as aulas, um índice muito superior ao de países como Japão e Coreia do Sul. Além disso, especialistas relacionam o consumo exacerbado de redes sociais a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Estados e municípios que já haviam implementado medidas semelhantes precisarão ajustar suas legislações para atender à nova regra nacional. A lei permite exceções específicas, como o uso de celulares para fins pedagógicos, acessibilidade para alunos com deficiência, condições de saúde e emergenciais. Apesar da proibição, a lei não define como os celulares devem ser armazenados durante o período escolar, deixando essa decisão a cargo das escolas e redes de ensino. Essa liberdade exige um planejamento cuidadoso das instituições que precisam envolver pais, alunos e toda a comunidade escolar para garantir a compreensão e adesão à nova regra. A colaboração das famílias será essencial para que os estudantes percebam os benefícios de diminuir o tempo de uso das telas. O objetivo, segundo especialistas, é não apenas reduzir distrações, mas também estimular o foco, a interação social e a saúde emocional no ambiente escolar. Embora a lei não esclareça quem é responsável em caso de perda ou dano aos celulares, especialistas interpretam que essa responsabilidade recai sobre os alunos, uma vez que os dispositivos são itens pessoais levados voluntariamente ao ambiente escolar. É isso aí. Bem, a informação é que as escolas precisam disponibilizar um local seguro para guardar o celular, assim como precisam também disponibilizar canais de comunicação para as famílias, né? E também precisam fazer campanhas de conscientização. Essa lei da proibição dos celulares nas escolas foi sancionada pelo presidente Lula no último dia 15 de janeiro, proibindo então o uso do celular em todas as turmas da educação básica do país, tanto nas escolas públicas quanto privadas e para todas as turmas. Isso quer dizer para o ensino infantil, fundamental, ensino médio, né? E isso é claro com as ressalvas, né? Tem aquelas exceções que foram ditas na reportagem. O uso para fins pedagógicos pode, acessibilidade de estudantes com deficiência ou os alunos que precisam do aparelho por alguma questão de saúde. Então, já para começar, Ednilton, eu vou pedir para você falar para a gente qual a sua opinião sobre essa lei. Bom, eu entendo que essa lei ela veio num momento bastante importante, que nós já estamos discutindo o excesso de telas. Aliás, eu já participei aqui, né, discutindo exatamente esse tema, referente ao excesso de telas. Que tem provocado muita dificuldade na área da saúde mental, na interação e agora que nós estamos discutindo especificamente na questão da educação. Então, eu sou de um posicionamento que eu entendo que não é a lei por si,
A lei, ela não é fria. Tanto que é interessante a gente poder entender um pouco que essa discussão vem desde 2007. Já houve, em 2007, outra tentativa de se colocar uma lei. Em 2007. Só que ela não avançou. Em 2011 acabou sendo arquivada e depois essa que nós estamos agora, ela foi protocolada com um projeto de lei em 2015. Então, note que não é uma coisa que veio de uma hora para outra. Já há muito tempo a gente vem discutindo esse tipo de problema, né? Então, o que eu entendo, você pede a minha opinião, eu entendo que a gente não pode achar que a lei resolveu o problema. Eu penso que a lei, ela vem como um suporte importante para as escolas, para os professores poderem, a partir dali, organizar melhor essa interação dos alunos. Que, veja, não é proibido usar o celular só na aula, só durante a aula, é durante o período que essas crianças e adolescentes estão na escola. Porque a escola, ela não é um lugar apenas de você aprender as matérias, não. É um lugar de interação, também, né? De socialização. Quando nós falamos de educação inclusiva, que nós falamos, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas você coloca uma pessoa com deficiência, dependendo da deficiência, ele não vai aprender tal coisa. Tá, mas não é só aprender aquelas matérias, não, é a interação. Então, eu entendo que a vinda de uma lei como essa, ela permite você ampliar essa discussão. E é interessante até o que diz nesse vídeo que vocês apresentaram no início, chama atenção para isso, né? O quanto que nós vamos precisar fazer uma articulação, porque não é só da escola, é uma articulação com a comunidade. Né? Porque a gente tem que entender que a escola, ela não está isolada da comunidade. Então, é importante que os pais participem, os professores. É importante a gente entender a escola como uma unidade de formação, uma unidade de educação. E não é só vetar ali o uso do celular, mas fazer campanhas de conscientização. Isso, perfeito, perfeito. Porque tem uma coisa que eu penso que aí a psicologia ajuda bastante a gente poder entender essa questão. Porque passa pela cabeça muitas vezes, fala assim, mas isso aí é porque o pai dá o celular para a criança, porque, é claro, a criança de 6, 7 anos, 8 anos, não tem como adquirir qualquer coisa que não seja dada pela família. Sim. Então, a gente tem que entender também o que faz um pai fornecer um objeto como esse para a criança, porque ele também tem na concepção dele que isso é importante para a criança. Na maneira dele entender, isso é importante, né? Porque o nosso pensamento, ele não fica preso na cabeça, ele tem articulação com tudo. Então, dependendo de como determinadas ideias são colocadas na sociedade, essas ideias, elas são absorvidas pelas pessoas. E quando você tem um pai entregando um aparelho de celular para uma criança, você tem que entender que isso faz parte daquele momento que a sociedade está vivendo. E isso me deixa bastante preocupado, porque antigamente, né, as pessoas iam viajar e você tinha uma dificuldade incrível, porque as crianças ficavam brigando. Hoje não, hoje vai tudo quieto, né? Mas parece que está tudo anestesiado, porque cada uma vai com o seu celular, assistindo vídeo, enfim, né? Então eu vejo a entrada dessa lei não de maneira fria, eu vejo a entrada dessa lei como uma ótima oportunidade para a gente poder trazer para a sociedade, de maneira geral, uma discussão importantíssima que a gente discute há mais de 20 anos. É isso, é um comportamento que vai começar mudando ali dentro das escolas e quem sabe possa mudar também dentro das nossas casas, perfeito, né? Perfeito. E aí, o objetivo justamente dessa lei, né, acredito que seja com certeza, né, melhorar o foco, a concentração do estudante dentro da sala de aula, essa interação, como você disse, nos intervalos, né, essa interação com os amigos, essa socialização, mas o grande objetivo é justamente a saúde mental, né, perfeito, doutor? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que o celular, né, as redes sociais têm causado na saúde mental das crianças e adolescentes, justamente por essa rapidez. A gente consegue acelerar vídeo, passa vídeo tudo muito rápido, né? A gente tem ali, a nossa postura tá mudando, né? Nossa postura da coluna mesmo tá mudando, de tanto que a gente fica ali utilizando o celular, né? E também pelo próprio conteúdo, né, que a gente encontra na internet. Sim, sim. Então, olha,
Na verdade, essa questão da utilização do celular na escola tem a ver, fundamentalmente, com essa dificuldade que você tem. Por exemplo, a sua consciência é o elemento psicológico que te coloca no aqui e agora. Quando você está consciente de alguma coisa, você está absorvendo aquilo. E desde o século XIX, quando Wundt fundou a psicologia científica, ele já afirmou, lá em 2019, a consciência não se divide. Ou você está prestando atenção numa coisa ou em outra. Então, a cada momento que durante a aula o aluno dispersa e olha, pronto, já foi. Então, esse é um problema especificamente na questão educacional. E hoje a gente tem muita ideia que eu considero bastante preocupante dessa coisa do multifuncional, que você faz várias... Não é verdade. A pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo, ela faz várias coisas mal feitas ao mesmo tempo. Sem prestar atenção em nada, Sem prestar atenção em nada. Isso você traz para o ambiente escolar, você tem esse elemento na sala de aula. Né? Daqui a pouco a gente segue ainda falando sobre esse assunto. Vou pedir para você ainda complementar essa resposta, falar mais um pouco sobre isso. Mas agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando da proibição do celular dentro das escolas brasileiras. Até já! E o nosso programa já está de volta. Boa tarde a você que está chegando agora aqui com a gente. Obrigada pela companhia, viu? Nós estamos falando desde o último bloco sobre a proibição do celular dentro das escolas brasileiras. Ednilton Santa Rosa está aqui com a gente, psicólogo. O doutor estava falando, né, sobre justamente os prejuízos, né, que a utilização do celular causa para os alunos dentro das escolas, e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso na vida como um todo, não só dentro das escolas. Que tira atenção dentro da sala de aula, isso é óbvio, todo mundo sabe, mas os prejuízos, eles vão muito além, não é isso? Sim, a gente tem que pensar nos benefícios dessa lei em 3 dimensões. Então, a primeira, né, que nós começamos por ela, falando da questão educacional, que obviamente interfere, né, na educação, a não ser que seja uma atividade que o professor elaborou, que você vai usar o telefone celular como um meio para atingir determinado objetivo. Ferramenta pedagógica. Uma ferramenta pedagógica. A outra questão é quando ele é usado de maneira deliberada pelas crianças, que acaba acontecendo, né? Uma outra questão tem a ver com a saúde mental. Porque a gente tem notado um aumento bastante considerável de casos de depressão, de casos de ansiedade e perda de sono, né? de crianças que estão muito vinculadas à utilização do telefone celular. E da interação, que essas coisas elas se integram, né? Quando você fala da interação da criança no recreio, por exemplo, que o que eu achei muito bacana da lei foi isso, né? Olha, o recreio também. Por quê? Porque, como eu havia dito, a escola como um todo é uma unidade de formação, de educação. Então, no recreio, no intervalo, é que as coisas acontecem. E se você tem, cada qual com o seu celular, vendo, olha, tem uma informação da Forbes, de 2022, que traz dados alarmantes com relação a isso. Ela traz que o Brasil é o primeiro no mundo a utilizar, num ranking, né? Ele está em primeiro lugar. Então, cerca de 96% dos jovens e crianças que foram perguntados a respeito do uso, eles dizem que usam o celular. É muita coisa. Isso aí é 19% além da média mundial. Então, você tem 19% além da média mundial de crianças e adolescentes utilizando celulares, né? E você viu na reportagem, né, que o repórter disse que 80%, revelou ali, né, trouxe uma pesquisa que mostra que 80% dos estudantes brasileiros dizem que perdem a atenção por causa do celular dentro da sala de aula. Isso quer dizer que a maioria usa. Sim, claro, com certeza. Né? E você quer ver um dado mais
importante ainda, né, que tem a ver com o uso do celular, na mesma medida em que você tem o Brasil sendo o país que tem mais crianças e adolescentes utilizando, o Brasil também, de acordo com esse levantamento da Forbes, o Brasil também, em comparação com os outros países, está em primeiro lugar com os pais preocupados com isso. Olha que coisa contraditória. É o país que você tem. Significa o quê, Clara? Significa que os pais não estão... Eles sabem que não deve, mas não conseguem tirar isso da criança, do adolescente. Eles sabem, foram eles que dão, são eles que entregam. Você entende? Então, por isso que é importante trazer essa discussão de uma maneira mais ampla. Eu entendo que as escolas, elas têm que... Não é uma discussão lá dentro só, não, está proibido, dá aqui o seu celular. Não. É um momento importante e essa lei, ela traz isso, porque ela, inclusive, diz, olha, a escola ela vai ter que ter, inclusive, um espaço para você acolher. Porque, olha, você tem crianças que estão tão vinculadas aí que se você tirar, ela vai passar mal. É possível. É isso que eu fiquei pensando. Será que o contrário também vai trazer problemas psicológicos? Então, o celular traz problemas psicológicos ali para as crianças e adolescentes. Sim. Mas essa questão de tirar o celular também vai prejudicar a saúde mental da criança? Claro, porque tem muitos que estão envolvidos com a nomofobia, que é aquele transtorno psicológico que a pessoa tem, aí não é só crianças, pessoas de maneira geral, né? É que a pessoa tem, que ela não consegue ficar sem o que está passando, ela fica transtornada, ela tem que estar olhando o tempo todo. Então, a gente chama isso de nomofobia. Então, quer dizer, a pessoa não consegue imaginar uma vida sem utilizar. Então, você imagina como que vai ficar isso, porque a criança entra na escola, ela vai passar o tempo todo. Então, há sim necessidade de você ter uma equipe que, na área de saúde mental, que vai dar conta dessas situações que podem acontecer, e assim, eu entendo que não é exceção não, né? Claro que a gente vai ver agora, né? O que vai acontecer agora, mas é importante que isso tenha esse respaldo, né? Então, há sim riscos. Agora, como é uma lei, ela regulamenta o comportamento de todo mundo, e aí você tem todo mundo envolvido em produzir um resultado que seja benéfico para todo mundo. Para os pais daquelas crianças ou adolescentes, né, que já demonstra ali ter algum tipo de vício, o ideal seria tentar tirar um pouco também em casa, mas de uma forma gradativa? Sim, com certeza, né? A escola vai ser um ponto a base, importante, é a base. Né? Porque na sociedade, é isso que a gente tem que ter clareza, nós temos duas instituições que são responsáveis pela formação do indivíduo, família e escola. E nenhuma das duas é mais importante que a outra. A gente tem que ter essa clareza. Claro, cada instituição dessa tem a sua característica, sua especificidade, mas elas são responsáveis pela formação da criança, né? E, obviamente, formação do indivíduo. Então, não adianta você ter uma proibição na escola se em casa é liberado. Tem criança que fica com o celular mais de 10 horas por dia. É incrível você pensar. E eu, assim, falei, nossa, né? E tem, né? Fica. E os pais, aquilo que eu dizia para você, né? Os pais, eles também têm dificuldade porque emocionalmente, e isso que é importante a gente poder discutir, né? Para a gente poder entender a relação que se tem com as redes sociais, a relação que tem principalmente com a tecnologia, é uma relação emocional. E quando você entra numa relação emocional, você perde a razão. A razão no sentido de poder entender de maneira racional o que está acontecendo. Então, as pessoas movidas pela emoção, elas vão desenvolvendo um comportamento. Então, esses pais que têm essa dificuldade de tirar o telefone da criança, não é só porque a criança chora, não, é porque, no fundo, ele entende que é isso mesmo. Ele entende porque ele também usa.
Exatamente, o Porque vício ele tá lá começa o tempo pela gente, todo. né? Ele está o tempo todo no celular. Nós, entende? adultos, e muitas Sim. vezes não é nem só o vício, mas as necessidades da vida moderna. Claro, né? claro. Porque a gente claro. trabalha com o celular. O tempo todo. Não o tempo tem todo. como trabalhar hoje em Sim. dia, eu pelo menos não consigo nem imaginar, sem ter o celular. Não dá. E isso expandiu também o nosso período de trabalho, né, doutor? Com a gente certeza. acaba trabalhando 24 horas por dia, fica ligado ali no celular, 24 horas por dia, a qualquer momento pode ser acionado. E eu acho isso tão interessante, porque assim, às vezes eu recebo uma mensagem pelo WhatsApp, a pessoa faz uns 3 dias que a pessoa não fala comigo. Ela já chega falando, o relatório está... Claro, né, não vou, mas bom dia, não boa tem... tarde, boa sabe, bom noite. dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem que é uma formalidade, mas E é não importante. encerra a conversa muitas vezes, né? Não fala tchau, obrigado, não encerra. Sumiu. Então, quer dizer, significa que a gente está ligado o tempo todo com tudo. Você não fecha o ciclo. É como você se não fecha. desligasse nunca. Exatamente. Então, isso é uma questão. Então, por isso que não dá para a gente tratar apenas como um vício, né? Vamos dizer. Não, muitas vezes a gente, por conta da nossa vida, por conta dos nossos afazeres, você está o tempo todo ligada também. Então, isso tudo eu penso que essa lei, ela vem trazer uma condição geral para a gente poder fazer essa discussão, que certamente é necessária. É necessária. E eu lido com essa dificuldade, Clara, há muitos anos. Eu dou aula desde 98. E eu me lembro que quando eu fui dar aula, nem tinha essa coisa de WhatsApp. Acho que isso foi lá para... Isso, 98, acho que estava chegando o celular ainda, né? Nem tinha celular, só para falar no telefone ainda. Exatamente, Aí uma aluna, eu estava fazendo um comentário, né? Aí uma aluna falou assim, nossa, professor, mas eu recebo 500 mensagens por dia. Era na época do SMS ainda, não tinha WhatsApp. Tá. E eu achei aquilo, como 500 mensagens? Como que você lida? Quer dizer, a pessoa naquela época já estava com essa coisa. E era uma exceção, mas era uma exceção, né? 500 mensagens por dia, era uma coisa assim. Mas eu achei assim. Ela falou, não, mas é assim mesmo, as pessoas mandam, a gente manda. Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas se você olhar, hoje em dia, talvez a gente receba esse volume mesmo, né? Às vezes até mais, se a gente contabilizar todas as redes sociais, né? Exatamente. É isso aí. E lembrando que você pode participar do nosso programa com seus relatos, suas perguntas. Envie uma mensagem para a gente no DDD 11, número 3337-5886. A gente também usa a rede social, né? Com certeza. Mas nesse caso aqui é justamente para você tirar as suas dúvidas, né, sobre esse tema tão importante que a gente está abordando aqui. Sabe, eu acho que a questão é de não demonizar a tecnologia, não demonizar as redes sociais, que elas são importantes. Só veja, na época da pandemia, se não fosse por conta da tecnologia, a gente teria parado uma série de atividades. E elas são importantes, mas a gente tem que usar tudo de maneira comedida, né? Mas a maior parte das coisas tem dois lados, né? Com certeza. É isso. Doutor, só para a gente entender, né, você tem percebido nos consultórios, né, um aumento do número de pacientes, crianças e adolescentes, chegando com problemas de saúde mental justamente devido ao uso excessivo do celular? Com certeza. Quando a gente recebe criança, adolescente, a gente faz, né, uma anamnese, e nessa anamnese, nas perguntas, a gente vai perguntar como que é o dia a dia da criança, o que ela faz. Com certeza vem, assim, o celular está sempre presente, né? Então isso mostra, e aí você vê, né? E tem aparecido coisas no consultório que eu atendo há 30 anos, né? E nunca teve uma presença tão grande de crianças, adolescentes com esses sintomas. Ansiedade e depressão. Isso tem aumentado muito dos tempos para cá. Acho que principalmente as redes sociais distorcem ali a realidade, a imagem, a identidade. Claro, e ajuda a pessoa a construir mentalmente a ideia de mundo e dela própria. Então, ela tem aquilo que ela vê nas redes sociais, passa a significar a verdade. E aquilo que foge daquilo que está na rede social não é verdade. Então, as redes sociais têm esse problema, né? E uma criança envolvida com esse tipo de produto, ela não tem condições de saber o que é bom. Então, a rede social tem discurso de ódio, na rede social você tem pornografia, na rede social você tem
Pedofilia, os criminosos, né? Sim, e a criança está exposta a isso. Quer dizer, e é tão fácil entrar nessas redes, Sim. você entende? Então, é um cuidado que os pais eles devem tomar de maneira redobrada. Então, claro, quando chega para o consultório, a primeira coisa que eu faço é fazer essa orientação. E é interessante, sabe, Clara, que tem uma parte muito grande dos pais que eles olham e eles escutam de uma maneira assim, nossa, não tinha percebido por esse lado, nossa, não dá. E é isso, né? Claro. E às vezes, sabe, tem uma coisa, começa com uma coisa pequena, porque antigamente as mães, para poder trabalhar com as coisas, colocavam a criança assistindo televisão. Hoje é o celular. O celular, né? Então tem a questão do dia a dia também. Exatamente, entende? da correria, né? Da nossa vida. Exatamente. Mas um dos critérios ali do tratamento, além da terapia, é claro, seria reduzir o uso do celular? Sim, com certeza. Nesses casos? Com certeza. Você não pode tirar de uma vez, né? Você vai reduzindo mesmo. Gradativamente, tá? Claro, não é só reduzir, você tem que substituir por outro tipo de atividade. Você tira uma coisa e você vai substituindo. Então você tem, e é importante você criar uma regra geral em casa. Então o que funciona de maneira legal é você criar na casa espaços livres, espaços de desconexão. Então, por exemplo, na sala onde a gente janta, onde a gente almoça, não pode se conectar, não tem. Então entra aqui, ninguém com telefone. E o problema, porque às vezes o pai e a mãe estão lá com o telefone durante o almoço, e muitas vezes trabalhando. Isso, e muitas vezes trabalhando. Então, por isso que essa lei ajuda a fazer essa discussão de maneira ampliada, né? Mas você tem que ter, né? Você tem que dar um jeito de ter áreas de desconexão na casa também, entende? Para a criança poder... na hora de dormir, por exemplo, você não pode, a criança, a pessoa de maneira geral, ela não pode ficar ligada nas redes sociais até tarde, não desligar e dormir. Não, você tem que ter um sono mais tranquilo e esse tipo de exposição, essa luz azul que vem das telas, isso causa muitos problemas para as pessoas. A própria coluna cervical, né? As pessoas, elas têm apresentado, crianças têm apresentado muito problema, porque fica, né? Horas e horas e horas ali naquela mesma posição. Horas e horas, né? Então, isso é uma situação bastante complicada, que necessita, sim, da gente poder pensar. E uma lei que vem regulamentar essas questões na escola, como aquilo que eu tinha dito para você anteriormente, né? A escola e a família são instituições que estão aí responsáveis pela formação da criança. Então, você não pode achar, na escola não pode, aqui pode, né? Não é assim, né? Então, é importante que se faça essa discussão de maneira integrada. E em casa também, olha, vamos dar continuidade, vamos pensar em outras atividades, agora não é hora do celular, vamos fazer uma outra coisa, enfim, né? Dar outras situações, né? Dar outras possibilidades para as crianças também. É isso aí, nem que seja para ajudar a mãe a arrumar a casa, fazer janta. Perfeito, não é? Engajar, você falou uma coisa importante, engajar a criança, né? Ainda que, dependendo da idade da criança, você colocar ela para te ajudar, dá mais trabalho, né? Porque ela vai vezes, não sim. tem problema, né? Você não Mas tem que importante fazer. também, né? É importante, põe ela lá com a cadeirinha lá, né? Olha, vem cá, me ajuda, lava isso. É importante. E a criança, é incrível, a criança gosta. O adolescente depois não gosta mais, né? Com certeza. Já te deixa lá com a louça, né? Mas a criança gosta, se dá coisa para ela, vai lá, você tem certeza que ela vai gostar, ela vai curtir. Vai ser divertido e uma memória afetiva que fica, né? Sim, com certeza. Doutora, a gente tem um minutinho, Claro. só vou pedir para você, bem resumidamente, falar qual o momento de procurar ajuda. O momento de procurar ajuda é quando você perceber que a criança está o tempo todo ligada no celular. Não quer mais fazer Não nada. quer fazer mais nada. Procurar, porque é uma questão da família. Quando você perceber que na sua família todo mundo fica o tempo todo no celular, quando você percebe que todo mundo está compartilhando o jantar, o almoço com o celular, quando você perceber que o celular é o aparelho mais importante da sua vida, é o momento de você repensar isso. Né? Você observar se você não está vivendo em função do celular, quando a coisa tem que ser o contrário. É o celular que tem que te servir, não você a ele. É isso aí.
Bem, quer saber mais aí sobre o trabalho do Dr. Ednilton Santa Rosa, psicólogo, expert nesse assunto, né? Trata aí com crianças, adolescentes, jovens. Entre em contato, né? Dá uma olhadinha lá na rede social dele, a gente vai colocar aí na tela, @Ednilton Santa Rosa lá no Instagram, é isso? Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, é sempre uma grande satisfação estar aqui com você. Até a próxima, doutor. Muito obrigado. Bem, assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia. Eu desejo sempre que Deus abençoe o resto do seu dia. Muito obrigada por ter ficado com a gente. Muito obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.